Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13. Eu quero ler um texto junto com você. Não se preocupe, prometo não me estender demais, mas ainda temos tempo. Em uma noite de adoração, seguida de oração, muita ministração. E agora aquele precioso tempo de edificação que nós só temos através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Olha só, 16:13, eu vou lendo aqui. Se você tiver uma Bíblia, um celular, você pode acompanhar aí. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: olha a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava perguntando assim: o que eles dizem ao meu respeito? Pronto, entreguei. Responderam eles: uns dizem que és João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: olha ali, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Eu já estou há alguns dias ensaiando e tentando entrar adentro, a fundo dessa palavra que Deus me deu, compartilhou comigo para que eu partilhasse com a igreja. E antes de que fizesse isso, confesso que por ter recebido ela em primeira mão, já tenho desfrutado muito daquilo que esta palavra pode proporcionar. A ocasião se dá então a esse momento em que Jesus para sondar o coração dos seus discípulos. Jesus faz isso, gente. Ele chama os seus discípulos e faz uma pergunta, nós lemos, muito interessante. Ele queria saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele para os seus discípulos. Por quê, pastor? Fazer uma observação. Porque nem tudo o que as pessoas dizem ao nosso respeito para nós é a mesma coisa que eles dizem ao nosso respeito para os outros. O que eles dizem para vocês de mim, será que é o mesmo que eles falam de mim para mim? Interessante é que os discípulos acabam sendo muito sucintos em relação ao seu relatório. Porque o que eles compartilham ali é o lado favo de mel, é o lado doce do que eles ouvem, e nem de fato tudo o que eles
ouviram foi retratado, mas eles respondem dizendo: uns dizem que o Senhor é João Batista, João o Batista, outros dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros Jeremias, e outros ainda dizem que o Senhor é um outro profeta. Olha que aparentemente a descrição que é dada a Jesus parece ser um gracejo, um belo elogio. Por quê? Porque fala de João o Batista, fala de Elias, de Jeremias e dos profetas. Mas, sendo quem ele é, toda comparação sem uma verdadeira revelação sempre vai colocá-lo abaixo. Jesus continua perguntando para saber o impacto que a informação que eles receberam dos outros tinha causado no coração deles. Por quê, pastor? Porque de tanto ouvir a opinião dos outros, alguém pode acabar mudando de opinião. Vocês estão ouvindo o que todo mundo está falando a meu respeito? Vocês sabem o que eles dizem? Agora eu quero saber o que vocês acham que eu sou. Olha que interessante. Jesus quer saber se a opinião, o pensamento, as palavras dos outros não tinha influenciado o coração dos discípulos. Se o que eles ouviam constantemente não tinha mudado aquilo que eles tinham entendido a respeito de Jesus. Porque pode alguém se encher tanto do pensamento e da opinião dos outros a ponto de mudar o seu, de perder a essência, de abrir mão da revelação. E é interessante que no meio dos tantos que estavam ali, se 12, se 70, se 120, a Bíblia diz que Simão, aquele que depois é chamado de Pedro, se destaca. Eu faço uma observação que por que Pedro se destaca no meio dos discípulos? Será que porque Jesus sempre o trazia para perto? Ou será que ele sempre se aproximava de Jesus? A Bíblia diz que Simão, o Pedro, em prontidão, entende toda a movimentação e, embora tinha ouvido a opinião de muitos, simplesmente se pronuncia dizendo: ei, mestre, ô mestre, eu sei. Ei, eu sei a resposta, eu sei. Pergunta para mim. Então diz, Pedro, quem tu dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pastor, por que isso é uma grande revelação? Primeiro, porque o sobrenome de Jesus nunca foi Jesus Cristo. O nome dele não é Jesus Cristo. Não é o sobrenome de Jesus. Não existe este registro no cartório da terra. Quando Jesus nasceu, o nome dele era Jesus de Nazaré. Cristo não é sobrenome. Cristo é uma natureza distinta que o coloca além de um simples homem. Então é Jesus o Cristo. Porque Cristo aponta em relação à ação tão esperada, que era a vinda, a chegada do Messias. Então quando ele diz: tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és o ungido de Deus, aquele que Deus prometeu, disse que viria e libertaria o mundo do pecado. Tu és o Cordeiro bendito. Essa é a revelação que Pedro tem nesse momento. E é tão interessante que a revelação de Pedro desencadeia uma outra revelação. Enquanto Pedro não entende quem é Jesus em sua vida, ele não entende para que serve a sua vida. Até ali Pedro seguia Jesus, mas depois dali Pedro entende a respeito de propósito.
Enquanto ele não entende quem é Jesus, ele não entende a respeito de propósito. A revelação que Pedro tem vai conectá-lo a um lugar que ele jamais imaginou que poderia. Jesus disse: bem disseste, Pedro. Olha só, não foi carne nem sangue, mas o Pai que te deu essa revelação. Foi o Pai que te deu essa revelação. Olha que fantástico. O Cristo não pode ser manifesto a um indivíduo até que o Pai revele a ele. Eu posso pregar a respeito do Cristo, eu posso falar a respeito do Cristo, eu posso ensinar a respeito do Cristo, eu posso ler a respeito do Cristo, mas eu só vou entender o Cristo quando o Pai me der essa revelação. Eu já ouvi pessoas falarem do Cristo sem conhecer o Cristo, pessoas ensinarem o Cristo sem ter nunca tido a revelação do Cristo. A revelação do Cristo é dada pelo Pai. Foi o Pai, Pedro, que te revelou. E ele continua então dizendo: porque eu fui revelado a você, agora eu vou revelar a respeito de você. E tu és Pedro. Olha que fantástico, gente. E as revelações que vêm a respeito disso, porque Jesus está falando sobre o fundamento da igreja, que é Ele, essa rocha. Então ele diz: tu és uma pedrinha em cima desse fundamento, dessa construção. Mas ele continua dizendo sobre o fundamento dessa rocha, que é essa revelação que você teve a respeito de mim. As portas do inferno não prevalecerão. E ele segue dizendo: e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Todo esse enredo, todo esse momento, para que Pedro e os demais entendessem algo que é extremamente importante. Nós que tivemos a revelação do Cristo, precisamos nos portar, porque carregamos espiritualmente, de acordo com esse texto, a igreja, chaves do reino dos céus. Ai, que fantástico, gente, eu disse agora há pouco. Só quem ficou do lado de fora de um lugar que precisava entrar sabe o quanto a chave é importante. Só quem precisava ir a algum lugar e não pôde ir porque perdeu a chave do carro sabe o quanto é importante. Jesus fala de algumas classes específicas de chaves. E ele deixa claro que há chaves que abrem e chaves que fecham. As que fecham, diz a Bíblia, fecha as portas. Não é porta, é sempre importante pontuar aqui o que é plural e singular. Ele diz portas do inferno. O inferno é um lugar, mas esse um lugar tem muitas portas. As portas do inferno. Satanás e seus demônios podem ser agentes atuantes por várias vertentes, ou seja, por várias portas. Ele pode atacar a vida de alguns por algumas portas, e ele pode atacar a vida de outros por outras portas. Alguém pode, com certeza, no meio de tanta gente, alguém sim está enfrentando um ataque ferrenho de Satanás. Por quê? Porque uma porta ou algumas portas do inferno se abriram, e elas, de vez em quando, se abrem mesmo. E se nós não identificamos rapidamente e atuamos, nós sofremos a mais do que deveríamos, porque tendo em mãos a chave, acabamos não usando.
As portas do inferno precisam ser fechadas. E embora não haja uma tranca permanente, porque pode ser recorrente, você precisa fechar de novo e de novo. E estar preparado para entender que outra porta, embora aquela tenha fechado, pode acabar se abrindo. Mas disse para vocês que quando fala do reino dos céus, também fala sobre chaves, porque num reino não existe apenas uma porta. Todo reino tem muitos cômodos, muitas salas, muitas casas, ou seja, muitas portas. Atrás de cada uma dessas portas existe aquilo que está direcionado ou diretamente ali direcionado a coisas específicas. Eu preciso saber acessar a porta certa e entender que tudo não está atrás só de uma porta. Por isso Jesus diz as chaves, não a chave. Não existe uma chave mestre que abre tudo. Eu preciso de várias chaves para ter acesso a várias portas. Pode alguém fazer bom uso de uma chave específica e ter sucesso, vitórias em relação a isso, e ainda assim ter falência em relação a outra coisa, porque não tem ou não faz uso da chave. Alguns dias atrás disse para os irmãos, vou repetir, que eu tive uma visão no meu ambiente de oração, e o meu ambiente de oração, ele por sinal acaba sendo muito produtivo. Quando você entende que a oração é uma chave, e a chave vai te levar além da onde você está, e a um lugar de comunicação, revelação, porque a oração te dá acesso à sala do trono, a oração te dá acesso à presença. Antes de acessar outras coisas, quando você ora, você acessa a presença. Então a oração é uma chave que vai te levar a um lugar de revelação. E nesse lugar de revelação, em minha oração, Deus me mostrou a igreja recebendo da mão de Deus chaves e desprezando, jogando fora, e outras pessoas até quebrando as chaves. Alguns assim tão admirados, tão empolgados, que chegavam a idolatrar a chave, porque eram chaves muito bonitas, embora muito bonitas as chaves. Chave é apenas chave. Pastor, mas é uma poderosa, uma especial e uma linda, dourada, cravejada chave, mas chave é só chave. Depois disso despertou o meu coração, Deus, em relação à oração, para entender essa movimentação. E eu entendi uma das coisas que realmente tenho praticado e tem feito toda a diferença, desfrutado ao longo dos anos, só não sabia dessa maneira. Você precisa usar as chaves que Deus te deu. Deus não vai te abrir portas, Deus vai colocar as chaves nas tuas mãos. E a decisão de entrar ou ficar de fora é sua. Deus vai colocar a chave na tua mão. E a porta, você só vai poder acessar o que está do lado de dentro depois que você usar a chave. A expressão chave do reino dos céus, ela difere dos demais ensinos de Jesus, porque só aqui ele fala reino dos céus. Quando fala a respeito de salvação, de transformação, de implantação de algo do céu para a terra, ele usa a expressão reino de Deus, ou seja, são dois lugares geograficamente falando diferentes. O reino de Deus está dentro de mim.
o reino dos céus está sobre mim. O reino de Deus está aqui dentro do meu coração. O reino dos céus está aqui em cima, sobre a minha cabeça. Tudo coopera, corrobora, conspira para uma ação. Mas o que eu entendo no meio dessa movimentação é que primeiro eu tenho que ter dentro de mim a revelação do Cristo, que estabelece dentro de mim o reino de Deus. E depois, então, tendo o reino de Deus estabelecido dentro de mim, eu começo a ter acesso ao reino dos céus. Primeiro, o reino de Deus entra dentro de mim, para depois eu poder entrar dentro do reino dos céus. Sem essa verdade da revelação de Pedro a respeito do Cristo, isso jamais pode ser evero, isso jamais pode ser fato. Reino de Deus dentro de mim, reino dos céus sobre mim. E é tão interessante que enquanto o reino de Deus não está dentro de mim, eu não tenho acesso ao reino dos céus que está sobre mim. Hoje eu estou falando sobre chaves. Como é que eu faço para dar? Eu estou aprendendo como acessar, mas eu preciso descobrir como eu faço para dar acesso, para que o reino de Deus entre dentro de mim. É muita chave, eu sei. Mas Apocalipse 3:20, por favor, diz que dentre tantas chaves, uma sempre vai estar ao nosso poder. Sendo crente ou não, diz assim, se tem uma porta, gente, se tem uma porta, tem uma chave. É isso que eu quero que você guarde no teu coração. Se tem uma porta, tem uma chave. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, porque está batendo, abrir, destrancar a porta do seu coração, da sua casa, da sua história, da sua vida, da sua jornada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha que interessante, eu dou acesso ao reino de Deus, para que Deus dê acesso a mim ao reino dos céus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei onde? Na sua vida, na sua história, na sua jornada, na sua casa, no seu ser, no seu coração. Eu entrarei em sua casa e cearei com ele, vírgula, falo depois isso, e ele comigo. O relacionamento com esse Cristo, que quer me conduzir ao reino dos céus, começa no relacionamento com esse Cristo, que quer estabelecer dentro de mim o reino de Deus. Pastor, como é que é esse negócio de reino de Deus? Olha para dentro de você e veja quem está reinando aí. Você não consegue forçar Deus para reinar sobre a vida de outras pessoas. Você prega, você ensina, você instrui, mas você não estabelece. Você fala, você mostra, você explica, mas você não consegue colocar goela dentro. Então a única pessoa nessa vida que você pode levar a esse lugar de entendimento que o reino de Deus deve devidamente estar estabelecida sobre você. Por isso que eu preciso que você olhe para dentro do seu coração e veja agora como é que está o reino de Deus aí dentro. Dá uma olhadinha aí. Como é que eu sei se o reino de Deus está dentro de mim? Bom, todos nós no processo da salvação, no dia da revelação de Jesus, o Cristo, entregamos nossa vida a Deus como Senhor e Salvador. Então, como Senhor e Salvador,
O reino de Deus é estabelecido dentro de mim. Quando eu o faço Senhor de mim, o seu reino é estabelecido dentro de mim. Por isso, uma avaliação em relação ao reino de Deus dentro de você. Não é se Deus é rei aqui fora, é se Deus é rei aqui dentro. Não é se Ele reina ali, é se Ele reina aqui. Não é se Ele é rei dos outros, é se Ele é o teu rei. Faz uma autoavaliação. Deus tem reinado sobre a minha vida. O reino de Deus está dentro de mim, de fato. Um dia alguém perguntou para mim como eu sei se sou salvo. Eu disse, olha, é uma boa pergunta, mas vale dizer que tem muita gente que pensa que é e não é, e tem muita gente que acha que não é e é. Os que acham que não são e são, é porque não entenderam a respeito da manifestação da salvação. E os que acham que são e não são, é porque distorceram a verdade da salvação. Alguém pode ser e acabar achando que não é. É muito melhor ser e achar que não é, do que achar que é e acabar não sendo. Os que são e acham que não, resolve com ensino, com instrução, com discipulado. Os que não são e acham que são, só com transformação, com quebrantamento, com arrependimento, com mudança. Mas como que eu sei? Alguém me perguntou, eu disse, olha, nós entregamos a vida a Jesus, fazendo dele Senhor e Salvador. Então, se fala de salvação, nós estamos aqui apontando o seu atributo como Salvador. Como que eu sei se Jesus é o meu Salvador? É só eu olhar agora e ver se Ele está sendo o meu Senhor. Jesus é Salvador de todos, o qual Ele é Senhor. Eu não me preocupo dele como Salvador, eu cuido da manutenção do meu relacionamento com Ele como Senhor. Se Ele é Senhor, não se preocupe, amado. Se Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele é Salvador de todos aqueles que Ele é. Ele é Senhor. Você pode ficar de pé comigo? Não vou longe não. Eu prometi que eu não ia longe. Não vou entrar chave por chave hoje. São tantas. Vem para cá, eu quero orar com alguém. Hoje, quando você chegar em casa, e eu sei que daqui a pouco você vai para lá, porém antes eu sei que teu esposo vai te levar para comer sushi. Amém. Quem falou amém? Recebeu. Olha aí, maravilha. Ô, glória. Oi, por que a Bianca levantou a mão? Eu falei esposo. Né? Não falei pai. Baixa a mão aí. Mas quando você chegar em casa hoje, escuta o que eu vou falar. Um dia na minha vida, um dos dias mais difíceis. Eu acho que você não vai se sentir escandalizado em saber que eu não sou perfeito, porque está na cara que eu não sou mesmo. Mas logo no começo do meu casamento eu tive uma briga muito feia com aquela mulher bonita ali. Feia mesmo. Ela gritava, eu gritava, ela gritava mais alto que eu gritava mais alto que ela gritava mais alto que eu, aí eu já não tinha mais voz para acompanhar. Mas irmão, eu no meio daquela discussão toda, eu me perguntei, por que nós estamos brigando? Sabe assim, não
Não sei. Porque deixou a tampa do negócio do creme dental, sei lá. Por que nós... Sabe assim, a briga foi tão longe, não foi longa, mas foi tão longe, que eu consegui me ver naquele cenário ali, fora de mim. E entender que havia o pé peludo estava lá naquele dia. O pé peludo estava lá, tio Rick. Eu disse para ela assim, calma, espera um pouquinho. Ela brava, eu disse, calma, espera um pouquinho. Espera um pouco. Eu levantei, fui até a porta, abri a porta da minha casa, minha pequena casa, pecinha que a gente alugou para a gente morar logo depois que casou. Eu abri a porta e eu assustei os vizinhos, porque eu gritei na porta: Satanás, tu não és bem-vindo nessa casa. Tu não tens direito legal aqui. Aquele dia eu entendi que, embora Cristo precise de um convite para entrar, o diabo se move, como diz a Bíblia, de forma sorrateira. Ele não espera convite. Se ficar uma frestazinha assim, como os pentecostais chamam de brecha, é o suficiente para que essa serpente maldita acabe se instalando dentro de uma família. Eu disse: Satanás, você não tem autoridade aqui. Você não é bendito, você não é desejado, você não é bem-vindo dentro dessa casa. A partir de hoje, eu te boto para fora, eu te expulso, eu te repreendo. Eu ordeno em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, vai. Em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, eu te rejeito. Em nome de Jesus, sai dessa casa de paz, dessa casa de amor e de alegria. Deus me deu autoridade. Eu peguei aquela porta, irmão, mas eu bati com tanta força. Graças a Deus que era de metal, não quebrou. Eu era bem mais jovem. Gritei: a partir de hoje, todas as vezes que você tentar entrar nessa casa, é com a porta fechada que você vai ter que lidar. Eu bato a porta da minha casa, da minha história, da minha vida, do meu casamento. Eu bato a porta da minha família na tua cara. E bati a porta, pá! O pastor está falando isso porque o seu dever de casa hoje é um ato profético. Não precisa gritar se você não quiser. O diabo não tem medo de grito, porque se tivesse medo de grito, ele teria medo das irmãs, e ele não tem. Então você não precisa gritar. Se você não quiser, se você quiser pode gritar, eu gosto de gritar. Mas você vai fazer 2 atos proféticos quando chegar à tua casa hoje. Dever de casa. Coloca teus filhos para assistir, vendo você ser profético. Se você não é profeta, sendo profético, você vai chegar na tua casa, a primeira coisa, você vai reunir a tua família hoje ainda na sala da tua casa. E você, em oração, vai colocar para fora: sai em nome de Jesus. Irmão, manda a enfermidade sair. Esse espírito de discussão, de falta de respeito, de desonra, tenha coragem. Não culpa ninguém. Desonra, sai da minha casa. Desrespeito, falta de respeito, sai da minha casa. Satanás, eu sei que você se infiltrou aqui de uma forma sorrateira, sem ser convidado. Então hoje nós te colocamos para fora. Pega tudo a tua bagagem, faz uma mala só. Se for legião, vai de 2 em 2, mas não vai ficar ninguém, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa. Sai! Terminou o primeiro ato profético. Você vai estar cheio do poder de Deus. Você vai fazer o segundo ato agora. O diabo já foi. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. E o máximo que ele pode é influenciar de forma derredora. Você vai abrir a porta agora e vai dizer assim, ó: eu sei que ele já está lá. É ato profético. Você vai abrir a porta e vai dizer assim: eu abro as portas para ti, meu mestre.
Senhor Jesus, Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família. Por que eu mando o diabo primeiro embora? Porque você vai limpar a casa, depois você vai encher ela. Senhor Jesus, entra com a tua saúde. Senhor Jesus, entra com a tua paz, entra com a tua honra. Senhor Jesus, entra com a tua prosperidade. Senhor Jesus, entra com a tua felicidade. Senhor Jesus, entra com saúde na minha casa. É o que o texto está ensinando. O texto diz assim, ó: entrarei e cearei com ele. Sabe você pegar tudo que você tem à mesa e colocar para cear com ele? Você vai servir ele, cearei com ele. É você preparando um encontro, uma ceia, um momento à mesa de comunhão. Toda pessoa que é muito bem recebida tem uma dívida de ser recíproca. Por isso ali, vírgula, cearei com ele, vírgula. Aí ele vai dizer assim, ó: ontem eu fui na tua casa e ceei com você. Você colocou na mesa tudo que você tinha, e eu desfrutei da tua simplicidade, da tua humildade. Eu desfrutei da sua dificuldade, da sua diversidade. Ontem eu fui lá e ceei com você, porque você me serviu. Agora vem cá, me dá as mãos aqui, porque eu vou te levar até a minha casa para você cear comigo. Você vai entrar na minha presença, e tudo que você precisa está aqui, 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 está aqui. Cearei com ele comigo. Queridos, eu preciso orar por alguém essa noite. Para nós encerrarmos esse culto, eu preciso orar por alguém. Alguém a quem, pastor, eu preciso que o reino de Deus entre dentro de mim. Pastor, eu preciso sair aqui dessa noite diferente. Pastor, em algum momento Deus moveu meu coração em relação a esse culto, se não na pregação, no momento da ministração. Vem aqui, querido, eu preciso orar por você. Enquanto nós ministramos o louvor aqui, eu preciso orar por alguém. Segura aí. Modão, vem na frente. Deixa eu te falar algo aqui, modão. Segunda-feira ou terça, não sei, quando você entrar na tua barbearia, faça o mesmo no teu estabelecimento comercial. Faça o mesmo no teu estabelecimento comercial. Quando você entrar no carro da empresa que você trabalha, faça o mesmo. Quando você chegar na empresa que você trabalha, faça o mesmo. Quando você abrir a porta, lá amanhã, segunda-feira, primeira coisa, faz uma limpeza espiritual naquele lugar. Manda sair toda inveja, todo olho gordo, toda palavra que foi direcionada contrária, todo desejo de falência, manda sair tudo, em nome de Jesus. Satanás, pega tudo que é teu, faz uma mala e vai embora. Terminou? Você vai abrir a porta da tua barbearia, você vai abrir a porta da tua empresa, vai dizer: Senhor Jesus, vem com a tua prosperidade. Senhor Jesus, vem com o teu crescimento. Senhor Jesus, vem com a tua fidelidade. Senhor Jesus, vem com o teu sangue. Senhor Jesus, vem com os teus anjos. Senhor Jesus, vem e enche aqui. Toca, Senhor Jesus, toca, Senhor Jesus. Eu declaro que essa terra tem dono, ela pertence ao Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Vamos orar. Vai que sou e
leva nusi na magabe yosagai. Yuge demi amonde i lesida mando nibe que checoba que amacama ndobi abaque manai. Queridos, talvez nós tenhamos alguém entre nós que ainda não entregou sua vida a Jesus, que está distante, afastado, que precisa essa noite falar: Senhor, eu abro a porta aqui do lado de dentro para o Senhor que está aí do lado de fora entrar. Se alguém, levante uma das suas mãos. Se alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, que está afastado, temos uma mão levantada. Traz ele aqui, vem aqui na frente. Não quero te constranger, vem aqui. Vem aqui, que bom. Se há mais alguém, que isso, junto com ele. Reino de Deus, para ter acesso ao reino dos céus. Só entra no reino dos céus quem já é do reino de Deus. Vamos lá. Eu acho lindo a ideia de que o Senhor nos deu a chave. Sabe de onde, Rafa? A chave da casa dele, reino dos céus. Já pensou, irmão? Quantas pessoas têm a chave da tua casa? O que precisa para ter a chave da tua casa? Morar lá, fazer parte de lá, ser da família. O que precisa? Ele disse: eu vos dou a chave do reino dos céus. Eu vos dou a chave do reino dos céus. O que precisa? O que precisa? Você tem a chave da minha casa, camarada. Eu confio em você. O que você precisa está lá. Vai buscar, usa a chave. Pai, no nome de Jesus, tens o nosso coração nessa noite. E toda a nossa declaração em relação à sua boa mão, a sua graça, seu favor. Obrigado por seu amor, por sua fidelidade, por nos confiar as chaves do teu reino, do teu reino. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Peço que a tua boa mão seja estendida sobre o teu povo que está aqui essa noite, especialmente aqueles que atenderam o apelo por conta de algo que o Senhor ministrou a eles. Que o Senhor, através do nome de Jesus, entre com provisão, com salvação, com cura e com libertação. Deus, abençoa-os mesmo, pelo poder do nome de Jesus. Pai, aqui está o teu filho, que nessa noite toma a maior decisão de sua vida. Nós oramos pela vida do teu servo, crendo que agora teu reino, o reino de Deus, agora subsiste, existe dentro do teu coração. Derrama o sangue do Cordeiro, lava-o, escreve o seu nome no livro da vida e do Cordeiro. Essa é a nossa oração, amado Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia.